Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é mais um podcast do Empregador, episódio número 9, 8, 10. Tamo aí. Mas é isso aí, vamos lá. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como encontrar um excelente funcionário. Um excelente funcionário para sua empresa, um excelente funcionário para sua casa, no caso do empregador doméstico. Eu acho que a gente tinha combinado um excelente funcionário para a empresa, né? E eu botei essa aqui, agora você aguenta a bucha aí, que você vai ter que falar como encontrar para casa, que eu saí do nosso script aqui, mas vamos que vamos. Eu sou o Bruno. E eu sou a Michele Coelho. Eu já ia falar, a galera deve estar esperando a gente falar aqui, fazer a apresentaçãozinha nossa de todo dia. É verdade, eu estava esquecendo já, porque a gente já gravou um outro episódio aqui nesse mesmo dia, então... Estava em aberto já. Já estava apresentado. Bom, sem mais delongas, primeira pergunta. Michele, você fala muito sobre a importância, né, que um excelente funcionário tem. Uhum. Mas, para começar, o excelente funcionário existe? Sabe que, assim, muitas empresas, e até falando agora para o empregador doméstico, né? Eles têm uma crença muito de que, assim, não existe, né? Nunca tiveram e acha que não existe. É muito o que eles passam, né? Então, eles vão contratando sem estratégia, eles não têm um porquê que eles estão fazendo aquela contratação. E tanto o empregador doméstico quanto o empresário, quando ele contrata um funcionário, quando ele decide contratar um funcionário, ele se responsabiliza por aquilo. Isso falando em parte trabalhista, ele é responsável por aquilo. E eu vejo que eles não têm um planejamento do porquê eles estão contratando aquilo. Então, eles simplesmente vão para o mercado e começam assim, olha, eu tenho uma vaga aqui disponível. Paga tanto, faz isso, ou então, me indica um amigo, me indica não sei quem, me indica não sei quem. Eu já vi empresa que só vive do me indica, eles não vão nem para o mercado procurar. Então, é uma busca só para ter, porque não sabe nem o que estão procurando. E para que eles querem, o que eles querem que faça, como eles querem que faça, qual é o perfil que eles querem, qual é a excelência que a empresa procura e a excelência que aquela casa procura daquele profissional. E vai vindo, eles vão contratando. Na hora que você vê, é uma montanha de funcionário que não serve para nada. Que não tem treinamento, não tem caráter. Não sabe, enfim, você não sabe nem o que a pessoa está fazendo lá. Você só está pagando e você não sabe nem o que está acontecendo, porque o empresário, mais do que o empregador doméstico, muito mais, na verdade, fica apagando tanto fogo no dia a dia da empresa que eles simplesmente nem sabem o que está acontecendo ali, dentro da empresa. E vão contratando, aí começa aquela cultura de que, como eles só tiveram péssimos funcionários, eles acreditam que o mundo só possui péssimos funcionários. E isso, até no TikTok, eu já vi empresa, um dos nossos vídeos bombados é daquele de contratar sem registro, né? Eu contei a história real de um cliente meu. E muitos falaram assim, é por isso que a minha empresa só tem um funcionário. Só que uma empresa que só tem um funcionário, ele quis dizer ele, né? O dono da empresa. Só que não vai crescer. Porque como uma empresa, imagina, uma empresa gigante, ela vai ser só ele? Impossível, entendeu? Ou ele vai ter doença, um monte de coisa. Para mim é impossível. No meu modo de ver é impossível. Então, assim, é cultura. Por quê? Porque se depararam com o péssimo, que para eles o mercado só tem péssimo. Só que em nenhum momento eles olham e falam assim, peraí, mas por que eu cheguei até o péssimo? Porque eu não sei contratar? Tem alguma coisa que eu tenho que mudar no meu modo de contratar? Tem alguma coisa que eu tenho que ser mais exigente? Será que eu estou contratando mais habilidade, mais currículo do que caráter? O que será que eu estou fazendo de errado? Ou será que eu estou só no QI, quem indica? Então, ele existe. Ele está aí no mercado. Só que, provavelmente, o excelente empregado, ele está trabalhando. Tanto que você vê que, assim, tem empresas que ligam e falam assim, não, vem para cá, eu vou te
investir em você como funcionário, você vai crescer tanto em tanto tempo, e às vezes a outra empresa antiga não está fornecendo aquilo que o excelente funcionário precisa, ele muda de empresa. Então, assim, ele existe, mas provavelmente ele deve estar até trabalhando, porque ele não fica disponível no mercado. São tantos péssimos funcionários que o bom destaca. Eu acho que é um pouco de falta de autorresponsabilidade. É muito mais fácil você virar e falar que funcionário não presta. Uhum. Mas é muito mais difícil você olhar para você e ver como você buscou aquele funcionário, né? Você falou como tudo. Você contratou aquele funcionário. E como que as empresas e os empregadores domésticos devem buscar pelo excelente colaborador? Fala primeiro no caso das empresas, depois no caso dos empregadores domésticos, por favor, nessa ordem. Domésticos. Das empresas, tem que definir muito bem a vaga. Então, assim, eles têm que saber o perfil que eles precisam para aquela determinada vaga, porque a forma que ele vai contratar um gerente, que ele vai contratar um profissional chão de fábrica, ou um profissional que ele vai contratar para o administrativo, para o financeiro, cada um vai ter um perfil diferente. A pessoa do financeiro, ela tem que saber números, ela tem que saber fazer um fluxo de caixa. Então, eles precisam ter em mente com clareza uma pessoa, o perfil da vaga, né, do profissional que eles estão contratando. Depois, eles precisam ir para salário, eles precisam saber a rotina daquele funcionário, qual vai ser a jornada de trabalho. Ele vai trabalhar dentro da empresa, ele vai ser home office, o que ele vai ser? E isso, assim, as partes básicas, né, de definir uma vaga. Tendo essa vaga bem definida, e assim, é sempre legal também lembrando que por políticas de compliance, você não pode definir, por exemplo, assim, eu quero um profissional católico que vá à missa todos os domingos, eu quero que ele seja, como que fala? Quero branco, não, isso não pode, isso daí é discriminação. Então, é sempre bom ressaltar porque não pode. Não, você vai ter problema com dano moral antes do funcionário estar dentro da sua empresa. Depois disso, eu entendo que precisa destacar a quantidade de experiência que a empresa procura. Porque tem empresa, por exemplo, que gosta de profissional cru. Eles gostam que o profissional tenha o jeito do lugar mesmo. Eu lembro que o meu primeiro emprego, o primeiro escritório que eu trabalhei de advocacia, eu tinha tanto receio, eu falava assim, nossa, eu não vou passar aqui, porque eu sou crua, né? Eu não sei nada, né? Eu nunca nem escrevi uma petição, né? Nem sei o que é isso, como que eu vou fazer isso. E foi justamente o que fez eles me contratarem. Eles falaram assim, aqui para o escritório, nós buscamos pessoas cruas, porque nós queremos que você tenha a cultura bem enraizada, que você não tenha vício de outros escritórios que você vai trazer para cá. Que foi o que me fez ganhar emprego. Então, cada empresa busca isso de forma diferente. E analisar o quanto que a empresa está disponível para acrescentar nas habilidades daquele profissional e quanto que a empresa está disponível para que ela já quer que ele tenha de experiência de vida mesmo. Isso também vai muito do perfil da vaga, porque tem empresa, por exemplo, que é um vendedor que já tem jeito, né? Já vendeu, já tem o tato com o cliente, então também vai muito do perfil da função que você está contratando. Eu acredito também que tem que olhar não só a parte de habilidade, mas a parte de caráter. Então, entender um pouquinho a vida daquele profissional, de onde ele vem, o que ele tem de valor, o que ele não tem. O que eu acho muito legal, muito, muito legal, isso eu acho extraordinário, é perguntar se ele conhece a empresa. Por que ele quer trabalhar lá? O que a empresa faz lá que ele quer tanto trabalhar lá? Porque o excelente profissional, no mínimo, o site da empresa que ele está indo fazer processo seletivo, ele vai olhar. No mínimo, isso no mínimo. No mínimo. Eu lembro que tinha um escritório que eu queria tanto trabalhar, porque eles eram destaque na área trabalhista. E eu olhei tudo e eu liguei lá. Eu falei, eu quero trabalhar aí, eu preciso trabalhar aí, porque eu me identifico, eu quero absorver esse negócio de trabalhista, trabalhar com gente que eu admiro. Então, eu tenho que também perguntar, eu acho que a melhor das coisas é se ele olhou, né, o site da empresa, se ele pelo menos sabe por que ele tem que trabalhar lá. Então, assim, né, um geralzão, fazer o perfil da vaga,
que é assim, saber o que você procura, ver o tanto de experiência que você quer, e isso daí envolve habilidade que aquele profissional vai ter, caráter, e ver se ele conhece a sua empresa. Ele tem que saber o porquê que ele está lá. Se ele nem sabe o porquê disso, ele está perdido, né? Ele só está procurando um emprego que vai pagar alguma coisa para ele. Então, não tem propósito nenhum dele tá lá buscando vaga na sua empresa. Agora, quando é o caso da empregada doméstica, tem que traçar o perfil da casa completa, principalmente se for uma babá, foi igual eu falei no podcast anterior. Eu estava contratando um cuidador para minha mãe, junto com a minha mãe, porque quem ia conviver com o cuidador? A minha mãe, não seria eu. Então tem que ter o perfil dela, o jeito dela. Imagina se, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de um cuidador que fala muito. Eu sou comunicativa, eu gosto de conversar. Mas a minha mãe é uma pessoa reservada. Se eu contratar uma pessoa que fala muito para ela, ela vai achar horrível. Ela não vai conseguir ficar com aquele cuidador. E ela vai querer procurar outro. E da mesma forma, assim, quando você vai contratar uma babá, então ela precisa ter um pouquinho o perfil da criança, porque se ela for muito parada e a criança for muito agitada, ela não vai nem conseguir cuidar daquela criança. Eu já vi amigas, já vi conhecidos com babá que você fala assim, gente, ela não consegue nem correr atrás da criança, porque ela é muito tranquila e a criança é muito elétrica. Então, não bate o perfil. E o perfil da casa também, quando a casa é mais tranquila, um profissional mais tranquilo. Quando é o perfil, por exemplo, que eu falei da minha mãe, que gosta de gente que cozinha bem, então contrata alguém que cozinha bem. Quando é um motorista, ele precisa dirigir bem, não tem como você contratar um motorista que dirige de qualquer jeito. Porque tem gente que, por exemplo, até dorme no carro, e você não sabe nem como o cara está dirigindo, ou a mulher, né? Então, vai muito do que você precisa, combinando com o perfil, mas aí é um perfil mais pessoal, né? Porque é casa, não é um perfil empresa, é um perfil casa, bem pessoal seu, assim. E o que você espera e procura. Da mesma forma, saber salário que você vai dar, rotina que aquele profissional vai ter, horário de entrada e saída. Cada casa tem uma rotina, então, se o seu filho estuda, por exemplo, 7 horas da manhã, você precisa de um profissional que 6 horas, 6h30 esteja disponível para estar na sua casa. Ainda mais quando você fala em babá, em cuidador, às vezes ele precisa ter um perfil que ele consegue fazer hora extra, porque tem profissional que nem consegue fazer hora extra. Então, vai que você atrasa para chegar em casa e o profissional está ali, não consegue ficar lá, né? E o filho vai ficar sozinha. Ou, por exemplo, a minha mãe não conseguia ficar sozinha, ela ia ficar me esperando lá no térreo, no prédio, para eu ficar com ela. Aí envolve toda essa parte de salário, de perfil, envolve também de você saber quais são as expectativas que aquele profissional tem trabalhando dentro da sua casa. Então, o que eu vejo? Quando é empresa, é um bate-papo mais formal, porque nós estamos falando em construir uma carreira. Quando nós estamos falando de casa, é um bate-papo mais informal, porque nós estamos falando de pessoas, diretamente pessoas, que vão ser tanto influenciadas por aquele profissional, quanto também vão estar bem próxima na parte mais íntima que nós temos, que é a nossa casa, né? Isso é algo que eu até lembro, assim, por exemplo, pessoas que têm costume de andar sem roupa em casa. Tem que se habituar ao profissional que está lá dentro, porque isso é até uma forma de assédio, né? Moral. E sexual também, né? De algumas formas dá para interpretar. Então, assim, é bem pessoal, né? Aquilo ali. Eu vejo que é mais assim, quando tá mais corporativo, empresa, e o profissional de casa é pessoal. E tem que, sim, perguntar, tem que conversar, tem que investir na comunicação e não desistir de encontrar. Eu acho que é o mais importante. Porque, às vezes, o bom, ele demora para chegar. Mas você não pode desistir de encontrar. Se contentar com o mediano, eu acho tão pouco, né? Nós não contentamos com o mediano em nada na nossa vida, né? Por que na empresa, na nossa casa, nós vamos nos contentar por, talvez, preguiça de continuar procurando? Eu acho que, assim, tem que ser insistente. E principalmente em casa, né? Em casa é a sua família, é o seu filho que está ali em contato com o mediano. Cara, não tem como. Você sabe uma coisa assim, que nós dois já comentamos, e teve um podcast também que eu comentei com um colega que veio fazer comigo. Quando nós vamos procurar, nós, né, eu nem tenho filho, né, mas me incluindo nisso aí, mas quando um pai e uma mãe vai procurar uma escola, eu vejo, por exemplo, com o meu afilhado.
eles tiram tempo, né, para visitar a escola, para ver a educação que aquela escola dá, qual o nível de professores, qual o currículo daqueles professores. Eles investem tempo em fazer isso. Da mesma forma, tem que investir tempo para procurar também dentro de casa. Porque o que é importante não tem jeito, tem que investir tempo. Não adianta viver na correria do dia a dia e a hora que você vai olhar para sua casa ou para sua empresa, tá uma bola de neve. É muito difícil você resolver isso. O importante é, desde o primeiro, fazer da forma certa. Porque depois, é assim, dá para resolver e vai resolver. Isso aí resolve, não tem jeito. Só que já tá uma bola de neve. E aí tem que começar um processo todo de demissão, quando é uma empresa, limpar mesmo a área. E aí, quando nós falamos de uma empresa, tem os péssimos que já infectaram os bons, e aí vai ser talvez uma rapa geral. Tem que pensar em dinheiro para pagar a demissão de todo mundo. Resolver vai, só que vai demandar mais tempo, mais gasto. O importante é, desde o começo, já ir olhando para isso. Se não conseguiu, depois vai acertando a casa. Perfeito, perfeito. Bom, e aí, digamos que a empresa encontrou um excelente funcionário ou o empregador doméstico encontrou um excelente funcionário. Como que ele sabe que aquele é um excelente funcionário, que é o funcionário ideal para o que ele espera? Usando o contrato de experiência para o bem dele, né? O contrato de experiência, ele não está ali à toa. O contrato de experiência é o período de experiência, que por lei, são aqueles 90 dias. Pode ser que a convenção coletiva de trabalho do sindicato, tanto da empresa ou do empregador doméstico, traga diferente esse prazo, mas não tem problema nenhum, vai ter um prazo de experiência. E nesse prazo de experiência, tanto o empresário quanto o empregador doméstico, ele precisa estar próximo do funcionário e fazendo avaliações constantes. E a avaliação constante não é só assim, eu, empregador doméstico, empresário, vou avaliar ele. Não, ele também vai te avaliar. É você falar, você está curtindo a empresa? Você está gostando? Então, eu entendo que você tem que mudar isso, isso, isso. Não está legal. Você consegue mudar? Você consegue melhorar? O que você precisa para fazer isso? Principalmente assim, quando vai dar um feedback negativo, vê se ele mudou. Sabe? Você é empregador doméstico, você chegou, olha, a mesa não tá limpa, não tá legal. Faz assim, assim, assim. Ó, amanhã você faz. Aí amanhã você olha, isso, parabéns, ficou legal. Tem que também, né, elogiar. E da mesma forma na empresa. Olha, preciso que você melhore nisso, nisso, nisso. Isso não tá legal. Vai ser muito difícil você continuar na empresa se ficar dessa forma, porque eu preciso de um profissional mais focado, ou com mais tempo, ou que não falte. Tem muito isso. Que não falte, que tenha compromisso com a empresa. Eu vejo que assim, é usar mesmo o período de experiência. Por quê? Porque quando você está no período de experiência, é a sua experiência, a sua aproximação, o seu relacionamento, tanto com o empregado da sua casa e tanto com o empregado da empresa. E a lei te permite que nesse período, não dando certo, você dispense no prazo correto e não tenha tantos gastos quanto você teria numa dispensa sem justa causa. Então, se ele já está dentro da sua casa e dentro da sua empresa, pega aquele tempo e avalia mesmo. Faça uma bela de uma avaliação e vê se você encontrou aquele profissional. Se não, dispensa e volta para o mercado para procurar. Não pode desistir. E nem se contentar com pouco, né? E nem se contentar com pouco. No caso de uma empresa, é o sonho daquele empreendedor, né? O cara sonhou, investiu no sonho dele. Por que ele vai colocar alguém ali que não está na mesma vibe que ele, né? Digamos assim. E no caso do empregador doméstico, é a casa dele, a família dele, é o bem maior dele. Então, não há nem o que se falar em mediano, né? Bom, e antes da gente partir para a última pergunta, o editor reclamou que a gente se mexe muito aqui. Vamos fazer a foto da capa do vídeo do YouTube. Então, vamos lá. Eu fiz a mesma foto da capa anterior. Da outra, vai. Fechou. Manda bala. Então vamos para a última pergunta. Na sua opinião,
Qual a diferença que o excelente funcionário pode fazer na empresa da pessoa, na empresa ou na casa, no caso do empregado doméstico? O excelente funcionário, quais benefícios ele traz para aquela casa, para aquela empresa? Vamos falar primeiro da casa, né? Para o empregador doméstico, o excelente profissional, ele vai levar a tranquilidade para dentro da casa dele. Então, aquele empregador doméstico, ele vai ter a paz de ir trabalhar e saber que o melhor profissional doméstico está lá. Que muitas vezes aquele profissional doméstico vai ter até a chave da casa dele. É muito comum. Ele vai ter a paz de saber que ele pode marcar os compromissos dele e ter o que ele tem para fazer, porque aquele empregado doméstico vai estar comprometido com o lar dele. Vai tanto levar um filho para a escola, se for um cuidador de idoso, vai cuidar daquele idoso, vai cumprir o horário de entrada e saída. Se tiver que agendar um médico, ele vai avisar antes o empregador doméstico. Ele vai manter uma comunicação clara, porque ele está comprometido com aquela casa. Então, ele vai levar a paz e a tranquilidade para dentro daquela casa. É aquele negócio de assim, você vê que tá leve a relação, né? É leve. Começa aí, tudo vai dando certo. Aí ele começa a ajudar. Olha, tá acabando a comida da geladeira. Eu acho que você tem que se organizar para ir no supermercado. Ou você quer que eu vá no supermercado com você? Tem os proativos também, que são melhores ainda. Então, eu vejo que é realmente falar na palavra paz e tranquilidade. É você ter paz na sua casa, no seu lar, com a sua família. Uma pessoa que agrega, não segrega, né? Que o pessoal fala. Traz realmente a paz. Esse é o excelente funcionário. Quando nós falamos de uma empresa, o negócio vai além, porque nós já fomos para a finalidade lucrativa da parada. E quando nós falamos numa empresa, é como se fosse uma relação, eu vejo triangular, que tem a empresa, tem o funcionário e tem o cliente. O excelente funcionário, ele vai tratar muito bem o seu cliente. Por quê? Porque a empresa investe nele, porque ele está alinhado com o propósito da empresa, e ele tendo ainda um bom líder e um bom empresário para tocar isso dentro dele, ele começa a dar sugestão de ideias. E isso eu não falo nem funcionário alto padrão não, porque tem funcionário chão de fábrica que ele tem ideias que ele parece que nasceu para parada e nasceu para ser empreendedor ainda. Você vê as ideias, você fala assim, gente, como ele sabe disso? Como ele imagina isso? Por quê? Porque ele tem tato no dia a dia. Ele tira um tempo para estudar, ele investe nisso, ele gosta disso. Ele é aquele caso que nós falamos muito sobre vestir a camisa da empresa, que é uma frase batida, só que parece que as pessoas não olham para isso. Então, o empresário ele começa a poder tirar férias, ele começa a poder dar atenção para a família dele, ele começa a poder ter tempo para completar o e-social da empregada doméstica dele, porque ele tem um braço direito dentro daquela empresa. E não é só um, ele tem todos os braços que ele precisa dentro daquela empresa. Então, não são funcionários que vão entrar lá para bater cartão, que vão estar desmotivados, que vão ir lá para desperdiçar matéria-prima, porque estão fazendo de qualquer jeito as coisas lá dentro, e aí não importa se vai gastar muito, se vai gastar pouco, não estão nem aí para a empresa. Não, são funcionários que realmente estão comprometidos e entendem que o crescimento da empresa está diretamente ligado ao crescimento deles. Então, eles abraçam o propósito daquilo ali. E eles vão para cima tanto quanto o empresário. É como se fosse aquelas pessoas que elas estão tão engajadas que, assim, se falam mal da empresa, parece que está falando mal dela. E isso acontece. É bom falar, porque tem pessoas que estão escutando a gente, e às vezes elas estão tão desiludidas com os funcionários que elas falam assim, gente, essa menina deve estar louca, porque isso aí não existe. Ou então ela mora nos Estados Unidos, que lá deve existir isso. É bom ressaltar isso porque existe excelente funcionário. É porque você ainda não procurou. Porque senão, o dia que você procurar, você vai achar. Quem procura, acha. É a frasinha bem batida, né? Mas quem procura, sempre acha. E eu acho que, indo além um pouquinho, só até desculpa te cortar, o excelente funcionário, ele está diretamente ligado ao lucro da empresa. Diretamente. Ele não é aquele funcionário que senta lá, aí fica com preguiça de fazer as coisas, porque ele fica assim, eu estou enriquecendo essa empresa. Eu estou enriquecendo essa empresa. O excelente funcionário, ele nunca vai ter esse pensamento na vida. Ele nunca, porque ele sabe que quanto mais a empresa cresce, mais ele cresce. Com certeza.
E é aquele, digamos que é o intraempreendedor, né? O cara que está empreendendo com o dinheiro dos outros, é o cara que está aproveitando aquela oportunidade para encarar aquela empresa como se fosse um negócio dele e querer que ela cresça, né? Como se fosse um negócio dele, só que o risco é do dono, ou seja, se ele está ali dando o máximo dele, caso não dê certo, ele não tem risco nenhum e está ali aprendendo para quando ele, né, ter a chance dele, ele já tem uma experiência empreendedora grande. E aí, com certeza, ele larga na frente de muitos empreendedores que começam do zero ou que não tiveram essa oportunidade ou não tiveram esse mindset, essa mentalidade enquanto estavam trabalhando para alguém, né, no caso. Não, e tem também funcionário que tem uma ambição tão legal que começa a guardar dinheiro, depois propõe sociedade para crescer mais com o negócio daquela empresa e acaba virando sócio. Então, assim, é muito legal. Quando você começa a ver de pegar o excelente funcionário, o cara que está engajado mesmo com o negócio, agrega demais, 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 demais. E os clientes, eles veem isso. Isso fica muito claro para os clientes. Porque ele conhece a empresa a fundo. Ele conhece a empresa a fundo. Ele sabe direitinho o que é aquela empresa, o que aquela empresa faz, por que ela faz aquilo, como ela faz aquilo. Ele começa a treinar outras pessoas para substituir ele, porque ele começa a querer crescer dentro da empresa. Então, ele precisa de gente que também substitua ele, para ele crescer e o padrão de qualidade continuar excelente. E se alguém fala, ele se dói, né? Falar assim, nossa, mas a entrega desse produto, por exemplo, não veio tão bem feita. E ele se dói daquilo, e ele quer melhorar o serviço para aquilo ficar melhor. Então, é a pessoa que realmente está a fim de se doar, né? E de todas as formas, tanto está empreendendo com o dinheiro dos outros, tanto quer propor uma sociedade lá na frente, ou porque ele só dá o melhor dele em tudo que ele faz. Perfeito, perfeito. E isso muda muito. Com certeza. Show de bola, show de bola. Bom, esse foi mais um podcast do Empregador. Vamos ficando por aqui. Não deixe de curtir esse vídeo se você está vendo pelo YouTube. Se inscreva no nosso canal. Se você está ouvindo nas plataformas de podcast, se inscreva nesse podcast. Compartilha com alguma pessoa que você acha que esse tema vai ajudar. Algum empreendedor, algum empregador doméstico. Que cada vez mais nós vamos trazer conteúdos para ajudar vocês nessa jornada. Michele, quer falar mais algum recadinho, deixar alguma palavra final aí para o pessoal? Falar só para o empresário, para o empregador doméstico, que nós não estamos nos Estados Unidos, não estamos em nenhum país da Europa, estamos no Brasil mesmo. E aqui existe o excelente funcionário, você só precisa dedicar tempo para procurar. E no dia que você achar, comenta nesse vídeo, nesse podcast, fala, eu fiz a melhor coisa da minha vida. Ou me conta a sua experiência, que eu vou adorar saber. Show de bola, show de bola. Bom, vamos ficando por aqui nesse episódio de hoje. Um abraço, fui! Tchau, tchau!